Então, gente, hoje nós estamos, né, nesse dia 18 de junho, nessa sexta-feira. Semana passada nós falamos sobre, é, s- semana retrasada falamos sobre a questão da testificação do Espírito Santo, né, da alegria da nossa salvação, da certeza da nossa salvação e também como que nós temos a certeza, né, e sabemos a forma que Deus nos faz reconhecer que somos filhos dele. Semana passada nós falamos muito a respeito da segurança da salvação, né? A forma que a salvação foi iniciada, a forma que Deus ele se fez em relacionar conosco. Citamos alguns textos, né? Inclusive de João, que diz que ele que nos escolheu, né? Essa salvação que foi iniciada por Deus, né, no jardim do Éden, quando o homem e a mulher, Adão e Eva, pecaram. Eles simplesmente pecaram, mas Deus, ele já havia um propósito. Nós vimos nas lives anteriores que existe uma coisa. Apesar de todas as questões de que o mundo aconteceram e acontecem no mundo, Deus é Deus do passado, do presente e do futuro. Então Deus conhece o que vai acontecer daqui a pouco, né? Deus conhece o que vai acontecer amanhã. Deus conhece o que vai acontecer daqui a 2 minutos. E tudo isso nós temos que ter a ciência e a certeza de que Ele fez todas essas coisas e que Ele age de uma forma que a gente tem que entender, de uma forma justa, né? É, e essa segurança que nós vimos semana passada, a segurança da salvação, é algo que a gente precisa colocar em nosso coração. Eu falei semana passada que a gente não tem que apenas ter certeza da salvação, mas nós temos que, além da certeza e da alegria, nós temos que ter também segurança da salvação. Porque não adianta a gente não ter segurança se nós. Ou melhor, não adianta a gente ter certeza. Porque muitas pessoas têm certeza por palavra, sabe? Por palavra, por motivação, palavra motivacional, num culto, né? Numa live, em qualquer outra coisa. Existe, alguém pode dar uma palavra positiva e a pessoa ficar motivada, mas nós precisamos ter segurança. E aonde nós devemos ter segurança e precisamos ter segurança? E olha só uma coisa que eu queria relembrar. Aqui o texto diz o seguinte: depois de receber a certeza da salvação, o cristão pode pensar: eu sei que estou salvo hoje, mas como posso ter a certeza de que estarei salvo amanhã? Então o que acontece? É possível, aí vem no nosso coração várias perguntas: é possível perder a salvação? E aí ele responde: para essa pessoa não se trata mais de uma questão de certeza, mas de segurança. Então, gente, nós precisamos ter a certeza. E olha o que diz em Eclesiastes 3,14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Então a minha segurança, a nossa segurança, ela tem que estar embasado também num texto igual a esse. Porque se Deus disse que Ele nos salvou, nós estamos salvos. Falei semana passada e semana retrasada. Não se trata de uma vez salvo, salvo para sempre. Mas se trata de você ter a convicção e essa segurança em Cristo. Porque é Cristo quem garante, sabe? E tudo que Deus faz, além de ser bom, sabe? Também é eficaz, sabe? Além de ser bom, é eficaz.
E também nós vimos que a salvação ela foi iniciada em Deus. Então, se ela é iniciada em Deus, nós devemos ter certeza e segurança. Olha o que diz em João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Então, ele é quem nos escolheu, sabe? A gente não pode ficar pensando, né, naquela palavra que o próprio Jesus disse, quando ele disse assim, olha, eu vos amei até o fim, né? E todos, né? Todos teriam a salvação, né? Apenas um, o filho da perdição. A gente não pode dizer assim, isso é predestinação, uns estão salvos, outros não estão salvos. Não. A Bíblia é clara. Inclusive eu coloquei ontem um texto que diz, né, que veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Então, a nossa segurança é essa, tá? Nós comentamos também sobre a questão do amor. Não, nós vamos começar hoje comentando, depois de a gente entender sobre, buscar de novo essa questão da segurança, né? E nós vamos hoje entender sobre o amor e a graça de Deus, que são eternos, tá? Então, a eternidade do amor de Deus, a eternidade da graça de Deus, isso tudo é realizado em prol de cada um de nós. Eu preciso compreender. O problema, gente, é que muitas das vezes nós pensamos muito no coletivo. Tá me entendendo? Nós pensamos muito no coletivo, mas Deus ele enxerga na individualidade, sabe? Ele me enxerga como um indivíduo, ele não me enxerga no meio do coletivo. Apesar de Deus ele ver tudo por cima, todavia ele me enxerga individualmente, entende? Então, parece que isso não é justo. Mas isso é a forma mais justa, que nós vamos ver daqui a pouco, de Deus amar os seus filhos. Entende? Olha só, o amor e a graça de Deus são eternos. Além disso, o amor e a graça de Deus para conosco não são condicionais e temporários. Não foi amor da nossa parte que nos salvou, mas o amor da parte de Deus. 1 João 4:10. Deixa eu abrir aqui para vocês. Esse mouse meu tá... 1 João 4:10. Ó, 1 João 4:10. Olha o que diz. 1 João 4:10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu próprio Filho para a propiciação dos nossos pecados. Nós falamos isso a semana passada, da necessidade da gente entender esse amor de Deus. E olha só o que ele diz. Ele nos amou com amor eterno, e a graça dele para conosco é desde a eternidade passada, antes de começar o mundo. Deus nos amou. E nenhum pecado e nenhum erro, sabe, pode fazer com que nós percamos essa salvação. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nenhum pecado ou erro pode nos fazer perder essa salvação. Pastor, se eu pecar, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Sim, mas Davi pecou. E quando Davi pecava, o que ele fazia? A tendência era Davi pedir perdão dos pecados e deixar. A diferença está aí, sabe? Eu sempre coloco 2 exemplos para isso. O primeiro exemplo, Saul e Davi. Saul pecou, não se arrependeu. Davi pecou, se arrependeu.
Judas pecou, não se arrependeu, teve remorsos, se enforcou. Pedro pecou. Ao invés de ter remorsos, ele se permitiu em pedir perdão a Deus, a Jesus. E eu ouvi uma frase essa semana quando Jesus pergunta a ele pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele diz assim: Senhor, tu sabes. É o mesmo que ele dizer para Deus, para Jesus: Senhor, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não tenho condições de levar à frente essa obra sozinho, sabe? Eu não tenho condições de fazer nada sem ti. Eu não tenho condições de executar o que tu pede para que eu faça, apacentar tuas ovelhas. Mas se tu me ajudar, eu vou conseguir. Essa é a questão, Renata e irmã Nilza, que a gente precisa ter em mente. Nós não vamos conseguir fazer nada. Nós Só não... com a ajuda dele, né, pastor? Sim, não é. Eu vou até concluir. Nós não vamos conseguir fazer nada. Somente Cristo pode fazer alguma coisa por nós. Amém, pastor. Entende? É aquele exemplo que eu usei um tempo atrás do jovem rico. Qual a situação do jovem rico? Era a seguinte: ele chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz para ele assim: bom, honra teu pai e tua mãe, não adultera, não rouba, não mata, né? Ama a Deus sobre todas as coisas. Ele diz assim: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Aí Jesus, puxa vida, muito bom. Falta para você uma coisa. Aí ele, como assim? Aí Jesus, porque Jesus, gente, conhece o íntimo do coração. Jesus conhece o íntimo da alma. Nosso Deus conhece o que está escondido dentro de nós. E aí ele fala para aquele rico assim: olha, vai lá agora, vende o que você está preso, que é a sua riqueza, distribui aos pobres e depois me segue. Aí o que ele faz, gente? Ele se entristece e vai embora. Essa é a situação. Sempre, Renata, sempre, irmã Nilza, vai faltar uma coisa. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso dar minha riqueza, eu posso dar minha roupa, eu posso dar alimentação aos pobres, eu posso fazer tudo o que tiver que ser feito. Se eu não reconhecer a suficiência de Jesus na minha vida, sabe o que vai acontecer? Vai sempre faltar alguma coisa. Verdade. Então é essa situação que eu preciso entender. E aí a gente começa a falar agora de algo que a gente, para terminar até esse primeiro bloco, né, já, que é sobre o que Deus é. Ele é Deus justo, sabe? Ele é um Deus justo, ou seja, ele é Deus e além de ser Deus, ele é justo, sabe? Deus é justo em todas as coisas. Olha o que diz aqui. Nossa salvação é baseada não apenas no amor de Deus, mas também em sua justiça. Nosso Deus é um Deus justo. Justiça, olha o que é justiça. Justiça e direito são o fundamento do trono de Deus. Salmo 89, versículo 14. Salmo 89, 14. Olha o que diz. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então,
A justiça e o juízo é a base do trono de Deus, é o fundamento do trono de Deus. Se Deus fosse injusto, gente, seu trono poderia, ou melhor, seu trono perderia o fundamento, se ele fosse injusto. Então, ele, além de justo, sabe, ele também é reto, sabe? A nossa salvação, algum barulho aí. A nossa salvação, ela implica, sabe, sempre em alguma coisa. Em que? Na maneira como Deus nos trata e a justiça dele para com cada um de nós. E essa justiça de Deus, ela é poderosa. Ela é tão poderosa, gente, que é capaz de ver Ló no meio de Sodoma e Gomorra. Tá me entendendo? É capaz de ver Abraão no meio de um povo totalmente idólatra. É capaz de ver Jacó no meio da sua família, ali junto já ao seu tio Labão e a família de Raquel e Lia, sendo o quê? Ali roubado o tempo todo. Então, olha como Deus olha para você. Olha como Deus me olha. Deus nos olha com olhar de justiça e de perdão, sabe? Então a gente precisa entender que essa salvação, ela implica nessa maneira, na justiça de Deus, e que essa justiça de fato é muito poderosa. Por isso, gente, que eu costumo dizer que no arrebatamento da igreja, ainda que alguns pensem de outra forma, que é milenista, pós-milenista, pré-milenista, amilenista, ou qualquer coisa que seja, né? Eu costumo dizer o seguinte: na hora certa nós vamos saber, mas eu preciso estar pronto, entende? E essa situação, eu costumo dizer que Deus vai tirar do meio do povo um povo, entende? Deus vai tirar do meio do povo um povo. E essa é a diferença do poder e da justiça de Deus. Que ele vai olhar, gente, a igreja num todo, mas ele vai tirar do meio do povo um povo. Entende? Vai tirar do meio do povo um povo. Agora olha só, pensa numa coisa. Se você e eu, né, infringíssemos uma lei, qualquer lei, e de repente nós tomássemos uma multa, vamos supor que a multa fosse de $1.000 ou mil reais, vamos colocar em reais, né? Mas essa multa, de qualquer maneira, você vai ter que pagar. Mas olha só, vamos supor que um juiz, né, simplesmente olhe o teu nome lá com aquela multa e ele fala assim: quer saber? Eu não quero que cobre essa multa dessa pessoa, não. Eu não quero que cobre a multa. O que vai acontecer? Quem está abaixo desse juiz vai ter que acatar a ordem dele. Compreende? O que acontece com isso? Como todo mundo vai ter que acatar a ordem desse juiz, não vai haver questionamento. Se esse juiz for um justo juiz. Se essa multa que você tomou foi uma multa que você merecia tomar, ele vai julgar. Tá? E se você colocar ali o seu arrependimento e demonstrar, ele vai julgar a multa, porque acontece, gente, muitas das vezes as pessoas serem multadas, outra coisa lá, e o juiz simplesmente analisar o caso e perdoar. Da mesma forma é o nosso Deus. O nosso Deus analisa o nosso caso, cada caso, individualmente. E esse caso que o Deus está analisando agora com respeito à minha vida, irmã Nilza, a respeito da sua vida, a respeito da sua vida, Renata, a respeito da vida das irmãs que vão estar vendo
esse vídeo depois, é analisado através de qual maneira, gente? De qual maneira? Através do sangue de Jesus que está sobre nossas vidas. Amém, pastor. Obrigada, meu Senhor. Então, Amém. o Senhor vai analisar a nossa dívida através do sangue de Jesus. E através da dívida, se essa dívida foi paga ou não. E aí chega uma outra questão que também não está aqui, mas é interessante. A multa está lá. Você não tem como pagar. Vamos supor que essa multa agora seja de 10 milhões de reais. Eu não tenho condição de pagar. Se você tem, Deus abençoe você. Glória a Deus, aleluia. Mas seja de 10 milhões de reais. Né? Eu não tenho condições de pagar. Mas eu tenho alguém que, além de ser dono de todas as coisas, ele é um que resolveu pagar a minha dívida. E aí ele vai e diz assim, peraí, não mata esse agora não. Não prende ele agora não, porque eu quero pagar a dívida dele. E foi isso que Jesus fez. Jesus deixou a sua glória, deixou o seu reino, e na sua pré-existência ele veio a este mundo e se entregou pagando a minha dívida e a sua dívida, que era impagável. Entende? Então são essas coisas que a gente vai dar continuidade daqui a pouquinho, porque senão vai virar aqui o minuto, não vai dar pra gente concluir essa parte. Mas entende o que eu quero dizer? Você e eu não tínhamos condições de pagar a dívida. Essa dívida de 10 milhões de reais, eu não tenho condições de pagar. Né? Se você tem, amém, glória a Deus, aleluia. Mas vamos supor, não tem condições. E alguém chega e paga essa dívida, quita essa dívida. Foi isso que aconteceu comigo, com você. Eu e você, qual era o pagamento da nossa dívida? Não tinha. O pagamento era: a alma que pecar, essa morrerá. Todavia, o que Deus fez? Deus deu seu filho para pagar uma dívida impagável. Foi isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Vamos parar aqui Amém, pastor. dessa parte aqui para passar para o outro aqui, tá bom? Para a gente concluir.